Bom dia, meninos e meninas dos oitavos anos. Aqui quem fala é a professora Icleia, de História, e nós estamos hoje iniciando a quinta semana de estudos do PET 3. O tema é os anos finais do Império, de 1870 a 1889. Nós sabemos que a Guerra do Paraguai gerou algumas consequências negativas para o Brasil. Primeira delas, endividamento com bancos ingleses. Segundo, inflação devido à emissão de moedas. Além disso, o exército brasileiro ele era preterido do imperador, rejeitado, porque davam preferência à Guarda Nacional. Porém, vai ganhar destaque na sociedade, mas não ganha influência política. Os soldados e líderes militares lutaram ao lado de argentinos e uruguaios que tinham governos republicanos. Vão combater o presidente Solano Lopes, né, que era general, presidente do Paraguai. O uso de escravos nos combates em troca da liberdade gerou uma empatia dos militares com a causa abolicionista. Ainda mais que lá na Argentina e no Uruguai já era o governo república, né? Ademais, em 1870 foi fundado o Partido Republicano, ou seja, os gastos da guerra, a pressão pelo fim da escravidão, os exemplos republicanos e a falta de participação política de determinados setores sociais no sistema excludente da política imperial foi minando a força da monarquia aqui no Brasil, né? E a monarquia se sustentava principalmente da elite cafeeira, que ela ajudava quanto à questão da abolição da escravidão. E também tinha o apoio da Igreja Católica. Por quê? Porque a monarquia, o imperador, tinha também ele financiava o clero dos missionários reais e também as obras da igreja, né? Então ele recebia também os dízimos eclesiásticos. Então havia aí uma aproximação muito grande do imperador com a Igreja Católica, né? Mas nós vamos ver que as situações conflituosas entre a monarquia e a sociedade vão aparecer em 4 itens: questão religiosa, escravista, militar e republicana, que vão permitir a derrubada da família imperial brasileira em novembro de 1889, quando inicia-se no Brasil a República. A questão militar, que é depois da Guerra do Paraguai, os militares passaram a ter maior visibilidade no cenário político. De uma mal organizada instituição, o Exército passa a atrair os olhos de jovens provenientes de classes sociais mais baixas. Apesar da vitória em terras estrangeiras, os salários e a própria carreira militar não eram alvo da atenção das autoridades imperiais monárquicas, né? Questão republicana. Disputa entre os defensores da monarquia e os seus críticos, que afirmavam que a monarquia era um entrave ao desenvolvimento nacional. Após a Guerra do Paraguai, há o aumento do prestígio dos militares, que eram defensores da ideia da república. A questão religiosa, conflito ocorrido na década de 1870, iniciado como o enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, e que desencadeou uma grave questão de Estado. Suas causas são fundadas em divergências irreconciliáveis entre o liberalismo e o regime de padroado, aquilo que eu tinha dito antes, onde o rei arrecadava os dízimos eclesiásticos para o financiamento do clero, dos missionários reais e das obras da igreja. Questão escravista, o abolicionismo ganhou fôlego após a Guerra do Paraguai. Na América, o fim da escravidão nos Estados Unidos, na década de 1860, tornaram o Brasil a única grande nação escravista no continente. Além de Cuba, era só nós, né? Cuba e Brasil. O escravismo brasileiro era atacado no exterior,
por ligas inglesas favoráveis aos direitos humanos. Internamente libertos, abolicionistas republicanos liberais combatiam o infame comércio do tráfico negreiro, né? O movimento pela emancipação dos escravos no Brasil, então, inicia-se em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico interoceânico, né? África, Brasil e demais países. Depois foram aprovadas as leis do ventre livre, depois dos sexagenários. E em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Todos os escravos se tornaram libertos. A falta de indenização para os proprietários de escravos levou o direito de propriedade e acelerou a queda do império. E nós vamos perceber que nessa época o café desponta como principal produto da economia brasileira, né? Desde o início do século XIX, pelo menos o Vale do Paraíba se viu ocupado por extensas fazendas de café. Até 1870, essa região foi a principal produtora do café exportado pelo Império Brasileiro. Desde a segunda metade do século XIX, muitos fazendeiros, então, vão buscar outras áreas de cultivo no centro-oeste paulista, impulsionados pelo solo de terra roxa, ótima para plantar café. Com o crescimento da produção cafeeira, iniciou-se também a instalação de ferrovias para atender o deslocamento da produção de fazendas afastadas do litoral. Porque as ferrovias foram importantes para levar o café até o Porto de Santos, né? Para exportar. A modernização econômica do Império esteve atrelada à tarifa Alves Branco, em 1844, que aumentou os impostos sobre vários produtos importados, incentivando assim a produção nacional. Também teve a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu a entrada de escravos. O capital que deixou de ser gasto com a compra de escravos, somada ao capital gerado pela venda de café, foi sendo investido em novos negócios. Nesses novos negócios se destacou o Barão de Mauá, que era o entusiasta da industrialização aqui no Brasil e que vai criar diversas empresas. Vale destacar também que, ainda no Império, iniciou-se a extração de borracha na floresta amazônica. O ciclo econômico da borracha, que atendia com essa matéria-prima a expansão industrial da Europa e também dos Estados Unidos. Ela vai também proporcionar a riqueza da elite da região. Foi uma atividade econômica de destaque até a terceira década do século XX. Deve-se ressaltar também que, além dos produtos de exportação conhecidos e famosos na história nacional, né, a gente vai perceber que o Brasil possuía um gigante mercado interno, que gerava um grande volume de capital. Criação de gado, produção de alimentos, confecção de tecidos se destacaram na economia nesse período. E aí surge uma figura muito importante nesse comércio interno, nesse mercado interno, que foram os tropeiros, pequenos comerciantes independentes que compravam suas mulas numa feira de gado que se realizava ao sul da província de São Paulo, e eles traziam em grande quantidade do Rio Grande do Sul, né? Além de transportar as colheitas até os portos, os tropeiros ligavam as cidades do interior na direção norte, unindo as ricas zonas cafeeiras de São Paulo e do Rio de Janeiro, com as regiões produtoras de açúcar da Bahia e de Pernambuco. E foram também lá no Piauí e no Maranhão e Pará. Alguns acabavam comprando terras e se tornavam fazendeiros. Enquanto cidades portuárias se preocupavam mais com o comércio oceânico com a Europa do que com o intercâmbio comercial entre uma e outra região,
A região interiorana de cada uma delas estava interligada por uma rede de caminhos entrecruzados por onde viajavam os tropeiros em suas mulas. Bom, minha gente, aqui foi a explicação da quinta semana do PET 3. Espero que vocês tenham entendido para fazerem as atividades da página 106 e 107 do PET. Bons estudos!